Tá quebrando a cabeça para definir a abertura da sua laje para a passagem da escada? Não sabe qual o tamanho correto, né, para você passar de uma maneira confortável e não ter aquela sensação que vai bater a cabeça ou até mesmo bater a cabeça, como nesse vídeo aqui. Eu vou te ensinar, né, de uma forma prática como que você vai calcular, como você vai definir aí no seu espaço a medida da abertura correta, né? Tanto no formato reto da sua escada, tanto no formato em L e como também no formato em U. Vou dar dicas práticas aqui para vocês de como fazer isso, beleza? Então, se essa é a sua dúvida, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar aqui passo a passo como você vai definir a abertura da sua laje. Lembrando que esse vídeo foi inspirado no comentário de Adilson Santa Luzia, Mato Grosso. Ele deixou um comentário, né, no nosso vídeo de escada em L, né, como calcular a escada em L, é um vídeo que nós temos aqui no canal. Ele comentou: ótima aula, vai ajudar muitas pessoas. Você poderia explicar a respeito da abertura do vão da laje, medidas para não bater a cabeça na laje? Adilson Santa Luzia, Mato Grosso. Com base no comentário de Adilson, nós vamos fazer aqui esse vídeo e mostrar para vocês como é feito isso, tanto no formato reto, né, a escada reta, a escada em L e também na escada em U, né, como você vai pegar essas medidas aí para não bater a cabeça. Beleza? Vamos pro vídeo. Eu sou Matheus Escadas, especialista em escada de alto padrão, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês é de uma escada reta. Esse ponto aqui, ó, está simbolizando uma laje, né? E aqui a chegada da laje. Aqui é uma escada reta, né? Numa visão de perfil, e aqui embaixo eu coloquei aqui uma escada numa vista de cima, né? Como se fosse uma planta aqui da escada. Só um exemplo. Uma coisa que eu quero falar para vocês, um dado, é que a altura média do brasileiro, homem, é de 1,75 m. E a mulher brasileira, a altura média dela é de 1,62 m. Né? Tem aqueles ali que saem da média, né? De 2 metros, 2,50 m. Aí já sai já da média, né? Tanto para cima como para baixo, o pessoal sai da média, mas enfim, né? É só para a gente ter uma noção da altura das pessoas. 1,75 m. Vamos deixar nessa média aí, do homem. 1,75 m. Beleza? Qual é uma medida confortável para passar em um vão? Geralmente, você observa essa medida confortável em um padrão que está em todo canto, que é a porta. A porta da sua casa, né, hoje não falo nem a porta da casa, porque hoje tem portas que é mais de 5 metros de altura. Mas vamos supor, a porta do seu quarto, a porta de entrada para o seu banheiro. Quanto que mede a porta, né, dessas entradas aí? É na medida padrão de 2,10 m. Né? Se não for 2,10 m, né, pode conferir aí que está perto disso aí. Né? Então, geralmente, é entre 2,10 m, que é uma medida confortável, uma medida padrão para você passar em um vão, né, sem sentir aquela impressão de baixar a cabeça. Porque às vezes dá para você passar no vão, mas você sente a impressão de que vai bater a cabeça e você abaixa. Isso aí já gera um desconforto. Então, vamos se basear nessa medida de 2,10 para que vocês entendam. O que eu quero mostrar aqui para vocês, né, é de uma maneira prática para que você entenda. Eu não quero me apegar tanto a regras, né? O que eu quero mostrar para vocês é para que vocês aprendam de forma óbvia, né, como as coisas têm que ser feitas. No caso das escadas. Então, o que é que acontece? Vamos aqui para o exemplo. Na escada, né, tem uma medida chamada de espelho. Tem espelho e pisada, mas vamos focar na altura de espelho. Qual é o primeiro passo que você precisa fazer para definir qual será a abertura da sua laje, qual o comprimento que você vai precisar deixar disponível? Você vai ter que traçar o desenho da sua escada na parede, né? Por exemplo, como vocês estão vendo aqui de perfil. Né? Você pode, após você definir a pisada e o espelho da sua escada, você vai traçar na parede essas medidas. Beleza? Ah, Matheus, mas eu não sei calcular a escada, eu não sei fazer o dimensionamento da escada. Eu vou deixar um vídeo aqui no card, que é como calcular a escada reta. Depois você vai lá assistir esse vídeo. Ou então você pausa isso daqui, vai lá, assiste como calcular, depois você volta aqui para esse vídeo, beleza?
Vamos lá. Aprendeu a calcular a escada? Você vai fazer o seguinte, você vai traçar a pisada, né, e o espelho da sua escada. Pisada é onde você apoia o seu pé. O espelho é a medida que fica entre uma pisada e outra, chamada de espelho, né? Esse lance aqui, ó. A altura, né? A medida ali na vertical, é chamado de espelho. Então o que é que você vai fazer? Você vai traçar esse desenho até onde a escada vai terminar, né? Você vai encontrar ali as medidas confortáveis, tudo isso eu explico no vídeo. Pronto, a partir do momento que você traçou, você já vai ter ali os pontos de referência de altura. Por exemplo, aqui seu primeiro espelho, por exemplo, vai ficar na medida de 18 centímetros. Né? Seu primeiro espelho vai estar com 18 centímetros. Dependendo da medida que você achou aí. Pode ser 18, pode ser 16, pode ser 17,5. Independente. Aí o que acontece? 18, 18, né? Vai subindo. 18, 18. Beleza. Você sabe que a medida que você tem que ter confortável de passagem é 2,10 metros. Pode ser de 2 metros? Pode. Mas vamos se apegar a 2,10. Aí o que é que acontece? Você poderia muito bem não, não ter uma abertura no seu espaço. Né? Você poderia deixar o vão da sua escada totalmente livre. Por exemplo, se a sua escada tem 5 metros, você poderia chegar no vão da escada e deixar uma abertura de 5 metros. Você não ia se preocupar em bater a cabeça em lugar nenhum, porque sua abertura já está totalmente ali disponível, né? Seu espaço já está totalmente disponível para você passar com sua escada. Mas o que é que acontece? Às vezes, a pessoa precisa colocar uma laje para não ocupar tanto espaço na parte de cima. Talvez na sua construção você não tenha muito espaço em cima. Por exemplo, aqui, ó. Aqui você sobe sua escada, vamos supor que esse daqui já seja o terceiro degrau. Aí vem 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Aqui você subiu sua escada, você tem acesso aqui à sua laje e tal. E aqui nesse vão, você quer esse espaço para poder fazer alguma coisa, botar algum móvel, botar alguma decoração, sei lá, né? Espero que você esteja entendendo. E é por conta disso aqui, ó, é por conta desse espaço aqui que às vezes você quer deixar uma abertura, você quer saber até onde você pode deixar a abertura para passar. Né? Então, a medida que você vai se apegar é essa medida de 2,10. Como é que você vai saber isso? Se você analisar e medir aqui, ó, 18 vezes 1, 2, 3, 4 e somar aí, deixa eu botar aqui na calculadora. Deixa eu botar aqui 18 vezes, vou botar mais um aqui, ó, mais um, contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 18 vezes 5 é igual a 90 centímetros. Então, do ponto aqui do piso para cima até aqui foi 90 centímetros. Beleza. Você sabe que até esse ponto aqui você tem 90 centímetros. Então você já perdeu 90 centímetros. Qual é a altura da sua laje? Qual é a altura que você tem disponível da sua laje para o piso? Você precisa saber isso, né? Então, vamos supor que a altura que você tem disponível de piso a piso é 3 metros. 3 metros é a altura que você tem disponível. Se você pegar 3 metros e diminuir esses 90 centímetros aqui, ó, né, desse ponto aqui, ó, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 2,10, não é isso? Desse ponto aqui para cima, sobra 2,10. Não é para aqui, não. É para a parte de cima, beleza? Daqui de cima, para esse ponto aqui, 2,10 metros. Vou botar aqui só para a gente não esquecer. 2,10 metros já é a medida padrão. Mas o que é que acontece? Se você pegar essa medida daqui, né, que é a altura daqui desse ponto, e medir daqui para cima, você vai ter um espaço de passagem de 2,10 nesse ponto aqui, ó, no quinto degrau, por assim dizer. Não é isso? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quinto degrau você vai ter o espaço aqui de 2,10. Então,
Nesse caso aqui, se sua laje viesse mais para cá, ó, se sua abertura fosse aqui, o espaço seria menor. Em vez de você ter 2,10, você ia ter aqui um 1,60, 1,50. Então já ia ficar apertado para você passar. Então o que você tem que se basear, basicamente, é nessas medidas, né? A cada piso que você sobe, você vai perdendo altura. Então a sua abertura tem que ser equivalente, né, à altura que tem disponível para você passar. Mas fique atento a uma questão. Você tem 2,10 m disponível desse ponto aqui para o ponto de cima, que é o piso, né? Que aí vai dar 2,10 mais 90, 3 metros. Você tem que lembrar também da espessura da sua laje. Geralmente uma laje fica em torno de 13 a 14 centímetros, né? Pelo menos aqui na região, a espessura de uma laje fica entre 13 e 14 centímetros. Isso aqui tem que ser levado em consideração. Porque essa medida aqui você tem que diminuir nos 2,10. Então 2,10 menos 13 fica aí 1,97. Olha qual é a medida que você tem disponível então desse ponto aqui para aqui, ó, para a parte de baixo, né? Que aí você não vai bater a cabeça na parte de cima da laje, vai bater na parte de baixo. Então aqui você tem só 1,97. Dá para passar? Dá. A média dos brasileiros é 1,75. Dá para passar com 1,97. Então se apegue a esse ponto. O que eu quero mostrar para você nesse caso aqui é um caso mais lógico, né? Se você, por exemplo, deixar sua abertura da laje nesse ponto aqui, ó, você vai apagar, né? Apagando esse ponto aqui, abrir mais aqui sua laje e deixar ela nesse ponto aqui, ó. Vamos só fazer um traço aqui de exemplo. Olha onde vai bater o degrau. Bateu nesse ponto aqui, tá vendo? É qual degrau? 1, 2, 3, 4. No quarto degrau. 18 vezes 4. Vou colocar aqui. 18 vezes 4 é igual a 72. 72 menos 3 metros dá quanto? 72 menos 300 dá 2,28. Desse ponto aqui para cá para cima, você tem 2 metros e 28. Menos 13 centímetros. Vou botar aqui. Menos 13 centímetros. 2,15. Vai sobrar aí 2,15. Vou botar aqui 2,15. Então, essa medida aqui, ó, nesse ponto aqui, né, no quarto degrau, se você deixar a abertura desse ponto daqui para cá, aqui no quarto degrau, você já sabe que você vai ter 2,15 de abertura para você passar no seu vão. Então, é a essas medidas, é a essa lógica que você tem que se apegar na hora de definir a abertura da sua escada, né? Ah, Matheus, mas não quero ocupar tanto espaço na parte de cima. Eu queria que minha abertura fosse mais para cá. Não é você que vai definir isso. Quem vai definir é o seu espaço. Se você tem espaço disponível para passar, né, na medida que você quer, você precisa fazer esse desenho na parede, pegando com a trina ali, medindo de degrau por degrau para saber aonde é que passa confortável. Isso fica muito difícil de ser feito se a sua estrutura já está pronta. Se você vai querer definir a abertura com sua estrutura já pronta, isso aí já vai ficar muito mais difícil. Você vai ter que mexer na sua pisada, no seu espelho. Por exemplo, você vai ter que aumentar a altura do seu espelho para ele vencer o vão mais rápido e chegar aqui, chegar na parte de baixo mais rápido, né? Ou você vai ter que diminuir a sua pisada para poder ela diminuir esse espaço aqui para na hora você passar tranquilamente pelo vão. Isso aí acaba deixando sua escada muito em pé, suas medidas bem desconfortáveis. Por isso é bom se planejar para essa parte da abertura da laje bem antes, né? Aí o que acontece muito é ter que quebrar mais a laje, é ter que remover uma viga, né? Nesse caso aí desse rapaz que bateu a cabeça, como vocês viram no vídeo, teria que remover aquela viga, né? Mesmo ele abaixado, ele bateu a cabeça. Então não tem condição nenhuma de manter, né, uma escada daquela, né, com a estrutura daquela. E aquilo aí vai acontecer muitos acidentes. Ali foi só um dos acidentes que poderia ter, que pode ter acontecido, né, naquela situação. Então, basicamente,
Eu quero que vocês entendam a lógica por trás desse cálculo. Ah, Matheus, qual é a medida exata? Você precisa calcular de acordo com as medidas que você tem disponível no seu espaço. Beleza? Esse aqui foi um exemplo. Vou explicar melhor para vocês agora no formato em L. Formato em L. O que acontece geralmente, né? Esse aqui é o formato da escada em L, né? Escada em L com patamar, né? Intermediário e vira para outro lance. O que acontece muito nesses casos é o seguinte: qual seria o mais indicado da abertura da escada em L? Seria uma abertura em L. Por exemplo, aqui a escada em L, você teria que fazer a abertura dessa forma aqui, ó. Deixar essa abertura aqui na laje, ó, em L. Que aí quando você subisse aqui, ó, você não ia bater a cabeça, não ia se preocupar, porque o espaço disponível que tem já é em L, já na medida da sua escada. Isso aí seria o mais indicado nesse caso aí da escada em L. Mas não é o que acontece geralmente na obra, eu vou mostrar aqui o que acontece na obra. Geralmente é isso aqui que acontece, ó. A pessoa faz o espaço para colocar uma escada em L, né? E coloca uma viga aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Aqui sobe a escada e vira e tem sempre uma viga aqui. Por que eles colocam essa viga? Porque para você fazer uma estrutura de uma escada, de um espaço, de uma abertura em L, né, requer mais técnica e requer um reforço a mais na parte estrutura, na parte estrutural da laje. Né? No caso, as armações para poder construir uma estrutura dessa deveria, no mínimo, ser uma laje maciça, né? Mas como as lajes são pré-moldadas, a pessoa conseguiria fazer essa abertura se nesses pontos aqui, ó, da escada em L, ele colocasse um pilar aqui nesse ponto, né, para sustentar. Por exemplo, aqui tem a longarina, tal. E aí, como aqui tem o outro formato, né? Teria que ter uma longarina, um pilar aqui ou uma viga também em L para poder fazer essa sustentação. Mas as pessoas têm preguiça de fazer isso e passa logo uma viga de um lado para outro, né? Para poder não ter esse trabalho de fazer esse reforço na laje e aí acontece os BO. Mas vamos lá, vamos tentar resolver aqui essa situação. Se por acaso é o que está acontecendo aí na sua residência. O que é que você vai fazer? Da mesma forma que você vai fazer a escada reta, você vai fazendo a escada em L. Você vai traçar na sua parede, né, todas as medidas da sua escada em L, né? Pode começar com um patamar inteiro para ver se vai dar para passar a sua escada. E aí, bem no ponto aqui onde tem sua viga, né, você precisa levar em consideração, por exemplo, num caso com viga, você já tem que levar em consideração a altura da laje, né, e a altura da viga. Aqui é laje e aqui é viga. Por quê? Vamos supor aqui que nesse ponto aqui, ó, vou botar um piso aqui embaixo, é 3 metros. 3 metros de piso a piso acima da laje. E você quer passar aqui nesse vão onde tem a sua viga. Você precisa medir, né, os 13 centímetros aqui da sua laje e vamos supor que sua viga esteja ali 25 centímetros. Então você já tem que saber que daqui de cima para baixo da sua laje, você já perdeu aí, né, 38 centímetros. Então, na hora que você vai passar aqui no seu vão, por exemplo, vamos supor que aqui seja 4 degraus e o patamar. Então, 4 degraus e o patamar, vamos calcular aqui desse jeito aqui, ó. 18, 18, 18, mas chegou no patamar 18. Dá o quê? 1, 2, 3, 4 degraus. Né? Deixa eu ver se eu calculei certo. 1, 2, 3, 4. Vou botar aqui o patamar aqui mais 18. 5 degraus. Vamos lá. Quanto é que dá 5 degraus? 18 vezes 5 dá 90, não é isso? Então vamos pegar daqui para aqui, ó, e vamos botar aqui 0,90 centímetros. Agora vamos medir, vamos subtrair aqui os 3 metros, dá 2,10, não é isso? 2,10 menos 38, quanto é que dá?
1,72. Então, desse patamar aqui, ó, a sua viga tem 1,72. 1,72. Então, essa medida aqui, desse ponto, já está desconfortável, né? 1,72, você já passa ali sentindo aquela sensação de que vai bater a cabeça. Lembrando que a média de altura do brasileiro é 1,75. E a medida padrão de passagem de porta, que é uma medida confortável, é 2,10. 1,72 já está abaixo. Então você já vai ter, dá para passar, mas você vai ter que dar aquela abaixadinha na cabeça, né? E nada de passar pulando, né? Pela escada. Senão bate cabeça. Então é isso aí. Nesse caso daqui, como é que você pode resolver esse problema, já que essa medida está muito baixa, né? Você pode mexer no seu patamar. Como é que você faz isso? Em vez de deixar o patamar inteiro, você pode colocar o seu patamar em leque. E o que, é que vai acontecer? Você vai diminuir a altura. Você não vai diminuir a altura, mas você vai ganhar mais espaço. Então, se você pode, vamos colocar ele em 3 aqui para você diminuir bastante seu espaço. Aí o que, é que vai acontecer? Ó? Se antes você precisava de 1, 2, 3, 4 degraus aqui nesse lance, e o patamar 5, agora você vai precisar aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Então você já elimina aí, ó, 2 degraus e fica com sua medida ganhando mais espaço. E aí o que é que vai acontecer? Num ponto onde tinha sua viga, né? Que é esse ponto aqui, ó, vou riscar aqui só para simbolizar que era a viga, essa viga aqui. Você só vai ter agora 1, 2, 3 degraus. Então se você pegar 18 vezes 3, né? Deixa eu botar aqui. Não vou nada na cabeça aqui. E botar 18 vezes 3 é igual a 54 centímetros. Então, do ponto aqui onde você vai sair para o seu patamar onde passa a viga, vai ter agora 54 centímetros. 54 centímetros. Aí o que acontece? Você vai pegar 54 centímetros menos 3 metros, quer dizer, 3 metros menos 54. Estou indo aqui por partes para não se perder. Menos 54 dá 2,46. 2,46 menos 38, né, que é a medida da espessura da laje mais os 25 centímetros da viga. Vou botar aqui menos 38. Dá 2,08 metros. Aí, ó, já está quase em 2,10. 2,08 já está mais confortável. Você já conseguiu ajustar melhor aí o espaço para você passar. Né? Isso aqui são exemplos, né, que acontece real. Eu estou aqui com uma medida de 3 metros, que é uma medida padrão, né, de altura, mas poderia ser 2,80, poderia ser 3,10. Então você vai adaptar essas medidas seguindo essa lógica para poder instalar a sua escada no seu espaço. Porque provavelmente seu espaço já tem uma viga aí. Você está pensando nisso agora. E agora como é que eu vou passar minha escada aqui se a viga está batendo na cabeça? Como é que eu vou resolver? Uma ideia é você mexer no patamar. Outra ideia é você diminuir a sua pisada, mas deixando ela de uma forma confortável. Como assim? Se nesse lance aqui você tem 10 degraus, né, você tem 3 metros, você dividiu esses 3 metros, né, 10 degraus, ficou aí com um degrau de 30 centímetros. 3 metros dividido por 10 dá 30 centímetros cada degrau, né? Correto? Né? Se tiver alguma dúvida, olha aí na calculadora. Você pode pegar esses 3 metros e dividir por 12. Né? Se você pegar aqui 300, é um exemplo, tá? Se você pegar 300 aqui e dividir por 12, dá 25. 25 já é uma medida já um pouco desconfortável, porque a regra, né, a fórmula de Blondel, fica ali basicamente ali entre 26,5, 27 a 31 centímetros, né, a medida confortável, considerada confortável. Então 25 já está um pouco abaixo. Mas vamos pegar aqui esses 300, né, só para a gente manter aí e ficar de uma forma confortável. Vamos pegar 300, vamos dividir. Está ligado? Está ligado o microfone? Estou conferindo aqui. Vamos pegar esses 300 aqui, vamos dividir ele por 11.
Aí, 27,2. 27,2 já é uma medida confortável. Nesse lance aqui só tinha 10 degraus, agora tem 11. Então você já conseguiu economizar mais espaço. Então se antes você precisava desse degrau aqui, ó, né, de ter nesse lance aqui 2 degraus, né, mesmo com o patamar dividido, agora não. Esse degrau aqui já faz parte do lance de cá, porque você diminuiu o tamanho dele. Entendeu? Então agora a sua medida, em vez de ser 54, vai ser menos 18, porque você não tem mais um degrau aqui. Então nisso aí, o seu lance aqui já fica mais confortável. Você já vai ter uma altura bastante confortável para poder fazer a transição aí bem na direção de estar sua viga. Olha como você consegue se adaptar e ajustar a sua escada para o seu espaço, apenas mudando um pouco a medida, mantendo o conforto, né, que precisa ter para subir uma escada, né, e instalando aí a sua escada no local para poder passar e não bater a cabeça. Beleza? Então, vamos passar para outro modelo, que é a escada em U. Esse modelo, pessoal, até por questão de estética, eu vou aconselhar vocês ao seguinte. O espaço da escada em U é basicamente assim. Ó. É um retângulo, né, ou um quadrado. Aí o que é que acontece? Você tem 2 lances, né, e tem um patamar. Esse patamar pode ser inteiro. Vou colocar aqui os degraus aqui, ó. Vou botar aqui. Esse degrau aqui pode ser inteiro ou ele pode ser dividido em 2, em 3, em 4. Depende aí do espaço que você tem disponível para poder vencer. Então, nesse caso aqui, eu vou aconselhar você, se você vai fazer uma escada em U, né? Você precisa, a mesma abertura que tem aqui, ó, para poder você instalar a sua escada, você precisa deixar a sua laje. Não vai bater a cabeça com isso, não vai querer fazer uma escada em U e fechar uma parte e querer subir um lance aqui por baixo da laje, depois virar, que você vai ter problema, vai ter muita dor de cabeça. Então eu te aconselho a você pegar a medida do seu espaço em U e você adaptar ele. E se você tem, por exemplo, 2 metros por 3 metros, deixa a abertura da sua laje com 2 metros por 3 metros, porque vai ser uma medida totalmente confortável para você passar uma escada em U. Mas, Matheus, mas eu quero deixar um rollzinho aqui na parte de cima. Aí você vai ter que mexer no seu patamar, você vai ter que mexer nas medidas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma escada em U, ela pode ser com patamar inteiro, né? Nesse caso aqui, com patamar inteiro. Ela pode ser com patamar também intermediários, tendo degraus aqui no meio, aí vem patamar, degrau, patamar e vira. Nesse caso aqui, eu vou citar só o exemplo de um patamar de uma escada em U colada, né? Não é uma escada em U separada. Por exemplo, só para vocês não ficar na dúvida aí, eu vou fazer uma escada em U separada aqui. Ó. Fazer o formato dela aqui. Aí. Isso aqui é uma escada em U separada. Ó. Aqui são os degraus, patamar. Aí vem aqui, por exemplo, 3 degraus, patamar e dá sequência para cima. Isso aqui é uma escada em U também separada, beleza? Só para vocês terem uma noção. Se vocês vão fazer assim, vocês têm que deixar exatamente essas medidas disponíveis na laje. Mas vamos focar nessa medida aqui, que eu quero passar aqui as informações para vocês. Por exemplo, nesse lance aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Automaticamente no outro também tem 6, né? Isso aqui tem 12 com patamar 13. Então, se você precisa vencer aí 14 espelhos, com essas medidas aqui você consegue vencer. Mas vamos supor que nesse lance aqui, ó, você queira começar seus degraus cá para frente, ó. Começar daqui, tal, porque não tem espaço muito na parte de baixo. E aí você quer vencer esse vão. Você tirou 2 degraus, então você precisa colocar esses 2 degraus em algum lugar. Onde você vai mexer? Vai mexer no patamar. Antes era 1, agora é 2. Antes era 2, agora passa a ser 4. Então,
as medidas, os 2 degraus aqui, os 3 degraus que tinha aqui, foi transferido para o patamar. Nisso aí você economizou espaço e você pode até criar um hall aqui em cima. O formato do seu espaço pode ficar nessa medida assim, ó. Vamos supor que isso aqui tudo aqui é laje, tá? Isso aqui é laje, aí sua escada começa aqui nesse ponto, vira e tem acesso à laje daqui. Desse caso aqui, ó, você transferiu os degraus que estavam aqui para o patamar, então sua laje pode avançar aqui esse ponto. Mas se por acaso você não quer um patamar dividido em 4, em 3, seja lá qual for a medida que você quer ir, então você vai ter que seguir, né, o padrão da escada em U e deixar a abertura para passar sua escada. Daria para passar de forma confortável? Até dá, né? Porque você vai calcular, é poucos degraus ali, gira em torno de 54, 47 centímetros, é pouca coisa que tem, então você não vai bater a cabeça aqui nesse lance. Mas para ficar de uma forma confortável, na escada U, deixa a abertura, né, da largura e comprimento da sua escada, da mesma forma que é o lance da escada, você vai deixar ele na sua laje. Essa é uma dica que eu estou te dando para você evitar dor de cabeça, né? E até facilitar o trabalho de quem vai executar a sua escada. Beleza, pessoal? E lembrando, pessoal, nós temos um curso de escadas com viga central. Então, se você quer se aprofundar mais, né, a construir escadas de alto padrão, eu deixei aqui na descrição, né, um link do nosso curso Escada com Viga Central. Só você clicar lá e lá conhecer o nosso curso. Se você gostar do nosso curso, você vai ser meu aluno, né? Se você não gostar do curso, você continua consumindo aqui o conteúdo do canal, que é bastante conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês só sobre escadas. Beleza? E outra coisa, você pode entrar no curso, você tem 7 dias para testar o curso. Se você não gostar do curso, você pode pedir seu reembolso sem problema nenhum. Beleza? Que seu dinheiro vai ser devolvido. E o valor do curso é só R$ 97,00. Então, o que é R$ 97,00 para aprender a construir escadas de alto padrão e ter o meu acompanhamento, né? Se esse vídeo foi útil para você, deixa aí um like no vídeo, né? Comenta o que você achou do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para mais conteúdo como esse. Então é isso aí, pessoal. Vou deixar aqui alguns vídeos, né, que eu recomendo para você que está querendo aprender cálculo, como calcular uma escada em U e como calcular uma escada em L. Nesses vídeos aqui tem mais informações sobre como calcular essas escadas. Você vai se aprofundar ainda mais nesses modelos e vai tirar aí suas dúvidas, né, sobre cálculo de escada, né? Caso você vai fazer sua escada ou você vai acompanhar o profissional, você já vai ter ali uma clareza e não vai deixar ele fazer nenhuma merda aí na sua escada. Fique com Deus e até o próximo vídeo.